Olá, aqui é o Paulo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre indicadores financeiros. A importância de indicadores financeiros para a boa gestão da pequena empresa e vou apresentar também os 5 principais indicadores que o empresário precisa acompanhar, que todo empresário precisa acompanhar. Esse tema, indicadores financeiros, eu selecionei ele já tem algumas semanas para falar justamente nesse vídeo que eu estou gravando hoje. Hoje é dia 18 de março e nós estamos exatamente no meio de uma semana em que o país praticamente paralisou, está paralisando por conta aí da crise do coronavírus. Certamente você está a par sobre isso e, como todos nós, deve estar bastante preocupado e tomando também suas medidas para se proteger. É uma situação de pandemia, né? Uma situação onde existe um grande risco de contaminação e também de fragilidade, principalmente para as pessoas mais idosas. Por isso todos nós temos que fazer a nossa parte para que menos vítimas, né, menos pessoas sejam vítimas do coronavírus, não é mesmo? Mas é claro que nós, como empresários, estamos preocupados também com o que vai acontecer em relação à economia, o que vai acontecer no mercado e o que vai acontecer particularmente com as nossas empresas. Existe muita incerteza, a bolsa já caiu aí vários tombos seguidos, justamente porque o mercado está esperando uma queda na economia. Bom, mas nós como empresários temos que nos preparar exatamente para vencer essa crise. Lógico, a gente quer que a nossa empresa ela continue da melhor maneira possível e supere essa crise, porque ela vai passar mais cedo ou mais tarde. Vamos torcer que seja mais cedo do que tarde e a gente quer estar bem preparado para retomar aí com tudo logo após essa crise for finalizada, né? E para a gente se preparar para a crise, nada melhor do que a gente ter as informações corretas sobre a nossa empresa, as informações corretas sobre o nosso mercado, para que a gente tome as medidas preventivas para atravessar essa situação. Então, os indicadores financeiros, eles servem exatamente para isso. Eles vão servir exatamente para isso. Se você já tem na sua empresa uma gestão financeira que lhe dê os números para a melhor tomada de decisão, infelizmente, poucos empresários têm essa cultura, mas se você tem esses números que eu vou mostrar aqui, esses indicadores que eu vou mostrar nesse vídeo hoje aqui para você, certamente você vai passar muito mais fácil por essa crise. Então, aproveita esse vídeo, porque as dicas que eu vou dar hoje, você já pode começar a coletar esses indicadores e ele já vai servir para você passar por essa crise e, consequentemente, vai lhe deixar aí mais preparado para enfrentar a crise. Os indicadores financeiros, eles não servem apenas para momentos de crise, eles servem para todos os momentos da empresa, inclusive quando a empresa está crescendo. No vídeo anterior, a gente falou sobre aquela situação do voo da galinha, que é quando a empresa experimenta um crescimento, mas como ela não estava preparada para aquele crescimento e com a complexidade que veio com ela, porque com o crescimento do faturamento vem também muitas vezes o crescimento dos custos, das despesas, você tem que contratar mais gente, a gestão fica mais complexa. Como o empresário não estava bem preparado para isso, acaba tendo problemas que refletem no caixa e aquele novo faturamento, em vez de alavancar a empresa, de permitir que a empresa dê um salto e atinja um novo patamar, acaba empurrando de novo ela para baixo. Então os indicadores vão servir para essas duas situações, vão ser muito úteis agora, a gente está precisando muito analisar, olhar para dentro da nossa situação e fazer avaliações em relação ao futuro. Se a gente perder algum contrato importante, por exemplo, o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente de repente pode se antecipar isso. Se o faturamento cair, alguns negócios já estão tendo queda imediata de faturamento. Então, o que você precisa fazer? Esses números vão lhe ajudar a você tomar exatamente essa decisão. Bom, então o que são os indicadores financeiros? Bom, indicadores nada mais são do que números que refletem a realidade da empresa e da situação dela também em relação ao mercado.
Então, esses indicadores, em geral, eles são extraídos de informações da própria empresa, informações baseadas nas movimentações financeiras da empresa, então na vida financeira da empresa. Então você tem lá o registro de todas essas movimentações, né, o que entrou no seu caixa, o que saiu, o que você comprou de material, o que comprou de matéria-prima, né, que contas você tem para pagar, que contas você tem para receber, ou seja, não só o que já foi movimentado, mas até as previsões daquilo que você tem de movimentação. Então tudo isso entra num registro, numa base de dados, pode estar lá numa planilha Excel, pode estar no sistema de gestão financeira, e você vai dali extrair essas informações para criar esses indicadores. E aí os indicadores eles vão ser exatamente como termômetros, né, que medem a temperatura do negócio em relação a alguns aspectos, por exemplo, em relação ao lucro, em relação aos custos, em relação à concorrência, em relação ao seu crescimento, taxa de crescimento e por aí vai. Qual que é a ideia de você ter indicadores financeiros, indicadores de desempenho de uma forma geral? É que uma empresa ela é um ambiente que está em permanente transformação. Queira você ou não, sua empresa ela está mudando. Ela está mudando seja por questões internas, seja por questões externas, que ela é forçada a mudar. Então, por questões internas, você tem a própria gestão, né, que faz com que problemas ocorram e a empresa tenha que se adaptar. Então, o problema ocorreu, você tem que corrigir, então você cria ali um plano de ação para corrigir aquele problema, ou questões externas, né, questões dos fornecedores, dos clientes, ou até do mercado geral, da economia geral, como está acontecendo agora com essa crise, com essa pandemia do coronavírus, que naturalmente vai levar as empresas a se retraírem um pouco, pelo menos serem mais conservadoras em relação a essas próximas semanas ou esses próximos meses. Então, os indicadores são isso, eles vão refletir a temperatura da empresa em relação a alguns aspectos. E eles vão servir para duas coisas, né, como eu comentei aqui no início do vídeo. Periodicamente, então, você vai analisar esses números em relação a um período que passou. Então você vai fazer uma análise do último mês, do último trimestre, ou do último semestre, e a partir dessa análise você vai projetar o seu futuro, olhando também para o mercado. Então, exatamente em situações como essa que a gente sente mais a necessidade dele, né? Porque quando você tem esses indicadores, quando você tem informação, né? Porque indicador é informação, você tem informação e tem também conhecimento e para conseguir analisar aquela informação e tomar as melhores decisões, então você está no controle da situação. Claro que você tem uma crise externa, como tem agora, mas você tem o controle, você tem o poder de tomar as suas decisões para se proteger mais daquela potencial crise. Do contrário, se você não tem essas informações, aí você vai estar como um piloto de um grande navio, por exemplo, que está no mar e que não tem leme, ou que o leme está quebrado. Então, o navio vai para onde a maré direciona você. Mudou a maré, você vai para outro lugar. Mudou os ventos, você vai para outro lugar. Igual uma empresa que não tem seus indicadores, não tem um processo para fazer essa coleta e essa análise e tomada de decisão a partir dos indicadores. Bom, o primeiro desafio é você definir exatamente o que medir, ou seja, quais são os indicadores que você vai utilizar na sua empresa. Essa parece ser uma decisão fácil, mas não é. É uma decisão difícil, porque existem muitos indicadores. Se você for ler qualquer livro sobre sistema de gestão empresarial, sistema de gestão de indicadores, você vai ver que existem muitos indicadores, indicadores econômicos, indicadores financeiros, indicadores operacionais, indicadores administrativos. E aí, principalmente esses dois últimos, vão variar muito dependendo do negócio da empresa. Por isso eu não vou focar muito nesses indicadores administrativos e operacionais. Eu vou focar mais nos indicadores financeiros, porque esses são mais
universais, são mais comuns e toda empresa realmente precisa ter. E aí, quando você escolhe esses indicadores financeiros, porque é uma responsabilidade do empresário, o empresário justamente precisa escolher esses indicadores, não só pela importância deles, mas principalmente olhando para a situação da empresa, olhando para os objetivos da empresa. Né? Se você, por exemplo, você já sabe que você está com problema de margem de lucro, está com problema de custo, você naturalmente precisa ter um indicador para medir os seus custos, para acompanhar esse progresso dos custos. Então, é uma decisão que cabe especialmente ao empresário, né? Ele melhor do que ninguém conhece a sua empresa. Mas, falando em indicadores financeiros, a gente existe, dentro da gestão financeira, de empresas de qualquer tamanho, existem 4 funções que são funções essenciais, que se você cuidar dessas 4 funções, independente do tamanho da sua empresa, você vai garantir o sucesso e o crescimento da sua empresa. São 4 funções. São elas a administração do caixa, a administração do capital de giro, a administração dos custos e a administração do lucro. Essas 4 funções, se você cuidar dela muito bem, você já tem mais de meio caminho andado para o sucesso. Então, essa escolha que eu fiz aqui dos 5 indicadores que eu vou apresentar para você a partir de agora, foi baseada na ideia de que você tenha pelo menos um indicador que vai lhe permitir acompanhar a situação dessas 4 áreas. E aí, acompanhando a situação dessas 4 áreas, você vai poder tomar medidas para melhorar os seus custos, para melhorar o seu lucro, para acompanhar bem de perto a situação do seu capital de giro, né? E aí não permitir que ele afete o seu caixa, ok? Então, vamos lá aos 5 indicadores financeiros que todo pequeno empresário tem o dever de acompanhar. Os primeiros indicadores que você vai implantar na sua empresa, se você ainda não tem um sistema de indicadores, você vai começar pelo análise vertical e análise horizontal. Por que você vai começar por eles? Porque eles são os mais simples de apurar e também aqueles com maior potencial para você, que você consegue extrair de análise a partir da observação deles. Então eles são fáceis de apurar e também são muito úteis para a tomada de decisão. Vamos ver cada um deles. Primeiro, começando pela análise vertical. O que é a análise vertical? A análise vertical, ele avalia o percentual de uma determinada despesa ou receita em relação a um valor total. Esse valor total pode ser um grupo de despesas ou pode ser um valor de referência. Então vamos ver um exemplo aqui que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, a gente tem aqui, eu vou comparar despesas, eu posso fazer a análise vertical das despesas operacionais com a receita com vendas. Então eu vou usar aqui essa forma, como está aqui na tela, onde eu vou dividir as minhas despesas operacionais. Despesas operacionais são aquelas despesas onde estão ali os salários do pessoal da administração, tá? A conta de luz, a conta de telefone, a conta da equipe de vendas. Então, é tudo que é despesa que não está ligado diretamente ao processo de produção. Então, isso está nessa conta de despesas operacionais. Então, você vai comparar isso, por exemplo, com a receita com vendas. Então, você vai usar essa fórmula aqui e vai chegar a um valor. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem 50 mil em vendas, teve 50 mil em vendas e teve 30 mil em despesas operacionais. Então, somando tudo lá, salários do pessoal da administração, conta de telefone, energia elétrica, marketing, os computadores do pessoal da administração, somando tudo isso, você tem lá 30 mil e 50 mil de vendas. Então, cheguei à conclusão que é de 60% a análise vertical. Então, as minhas despesas operacionais representam 60% das minhas vendas. Então, como é que você vai usar esse número? Por exemplo, você pode usar esse número comparando com o benchmark do setor. Então, por exemplo, você vai lá, você vê e na sua associação, por exemplo, e vê qual é o percentual normalmente para esse setor, para você avaliar se você está melhor do que o seu setor ou se está pior. Normalmente, quanto menor é esse índice, melhor, né? Significa que provavelmente sua margem de lucro
vai ser maior. Então você pode comparar esse número com o setor. Você pode também verificar uma correlação com a análise horizontal, que é o próximo indicador. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre correlação. Mas avançando aqui para a análise horizontal. Análise horizontal, se na análise vertical eu mostro a relação entre uma determinada despesa e outra despesa, ou em relação a uma receita, num determinado período, ou seja, naquele ano, né, peguei se eu estou avaliando o ano, eu vejo todas as despesas operacionais do ano, comparo com o total de vendas no ano. Se eu estou avaliando o trimestre, é a mesma coisa, eu comparo o total de despesas no trimestre com o total de vendas no trimestre. E assim por diante. Se a minha avaliação é mensal, também as duas variáveis elas estão ali no mesmo mês. Então, a receita do mês e despesa operacional do mês. Já a análise horizontal, você vai exatamente ver o comportamento, analisar o comportamento ao longo do tempo daquela conta, daquela despesa ou daquele conjunto de despesas. Então, agora eu vou avaliar, por exemplo, como se comportou as minhas despesas operacionais em relação ao período anterior. Então a gente volta aqui no exemplo e a gente vai ver aqui que no trimestre seguinte, por exemplo, se a minha avaliação foi trimestral, a minha despesa operacional subiu para R$ 31.500. Então nesse exemplo aqui, então, eu coloco na fórmula, que essa fórmula está aqui, divido a despesa do período atual pelo período anterior, subtraio de 1, multiplico por 100, eu tenho o índice de crescimento ou de redução da minha despesa. Isso é muito importante porque com isso você está monitorando aí se a sua despesa fixa, normalmente essa despesa operacional é uma despesa fixa, ela está crescendo ou ela está caindo. Então nesse caso aqui, a gente viu que ela subiu 5%. De um trimestre para outro, vamos dizer que a análise tenha sido trimestral. Isso, em princípio, pode ser que seja uma informação ruim. A despesa subiu. Mas aí a gente vai e faz uma análise combinada, na análise horizontal com a vertical. Então a gente vai e apura novamente como é que está agora nesse trimestre a minha despesa operacional em relação às minhas vendas. Então vamos dizer que nessa nova apuração eu constatei que ele continua ali dentro dos 60%, ou até caiu um pouco, está menos do que 60%. Então, o que isso significa? Quando eu olhei para esses dois indicadores ao mesmo tempo, análise vertical e análise horizontal, que a minha despesa operacional ela subiu, mas ela se mantém, na análise vertical, ela se manteve estável, ou até caiu um pouco. Significa que a minha despesa operacional subiu, mas as minhas receitas também subiram e isso aí compensou. Então a despesa subiu porque a receita subiu, mas provavelmente a minha margem de lucro ela se manteve ou até foi ampliada. Então por isso que esses dois indicadores você normalmente vai analisar eles de forma conjunta, porque aí você vai observar a correlação entre eles, como nesse exemplo. Os próximos indicadores são o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Eles também são em dupla, porque a análise deles também é feita em conjunto. Bom, e aí cabe aqui uma rápida explicação sobre ciclo operacional e ciclo financeiro. A gente já teve um vídeo anterior que eu expliquei isso com mais detalhes, mas sempre vale a pena explicar, porque isso é extremamente importante para que você saiba qual é o capital de giro necessário para a sua empresa. Bom, toma aqui na tela então, mostrar esse gráfico, que eu já mostrei no passado, você que me acompanha já está habituado com ele. O que é o ciclo operacional? O ciclo operacional é esse de cima aqui, do meu gráfico, que ele mostra exatamente o período desde que a matéria-prima entra, a matéria-prima, o produto, a mercadoria, ela entra na empresa, até o momento que você recebe a venda. Então, o período completo. Esse período ele envolve dois prazos. O prazo médio de estoques, o prazo médio em que a matéria-prima ela fica ali no estoque e é processada até virar o produto. E o outro prazo importante, que é o prazo médio de cobrança, que é o prazo médio que você normalmente dá para os seus clientes para eles
lhe pagarem. Tá? Então, somando esses dois prazos, você tem o ciclo operacional. Nesse exemplo aqui, a gente tem um ciclo operacional de 65 dias. Bom, por outro lado, a gente tem o ciclo financeiro. E o que é o ciclo financeiro? O ciclo financeiro vai ser, usualmente, ou ele vai ser um pedaço do ciclo operacional, ou ele pode ser até zero ou menor do que zero. Mas nesse caso aqui, a gente vê que ele é de 45 dias. Como é que ele é calculado? O ciclo financeiro ele começa exatamente quando o caixa é impactado. Então, nesse caso aqui, a empresa comprou a mercadoria, comprou a matéria-prima e ela tem um prazo médio de 20 dias para pagar os seus fornecedores. Então, após 20 dias da compra, ela começa a pagar os seus fornecedores. Só que ele só vai receber depois de 45 dias. Então, esse é exatamente o ciclo de caixa, que também é chamado de ciclo financeiro. Então, perceba que o ciclo financeiro ele acaba mostrando, e por isso ele é tão importante, que você tem essas situações aqui, como nessa empresa, as situações de déficit no caixa, né? Porque essa empresa aqui ela precisa pagar antes aos seus fornecedores, um prazo médio de 20 dias, e ela só vai receber 45 dias depois dos seus clientes. Então, nesse período, você precisa de capital de giro, é justamente a sua necessidade de capital de giro para poder cobrir essa operação. Então, é por isso que esses indicadores são importantes de você acompanhar. E você vai acompanhar eles através justamente desses três prazos. O prazo médio de estoques, o prazo médio de cobrança dos seus clientes e o prazo médio de pagamento aos seus fornecedores. Qual o papel principal aqui do empresário ou do administrador financeiro da empresa? Ele vai sempre tentar reduzir esses prazos de estoque e de cobrança. Então, quanto menor for o prazo médio de estoque, quanto menor for o prazo médio de recebimento dos seus clientes, melhor. Menos capital de giro a empresa vai precisar. Por outro lado, ele vai tentar sempre ampliar o prazo de pagamento aos fornecedores. Até o ponto em que, idealmente, o ciclo financeiro ele se torna zero ou até negativo. Quando é que o ciclo financeiro é negativo? É justamente quando você recebe do cliente antes de você pagar para os seus fornecedores. Então, isso aí é o ciclo financeiro negativo, né? O ciclo de caixa negativo. Nem sempre isso é possível, na maioria das vezes isso não é possível por conta da dinâmica de mercado mesmo, né? Você tem que negociar esses prazos com todos os players envolvidos. E muitas vezes o seu cliente ele é mais poderoso nessa negociação, então ele exige esses prazos, porque ele também está querendo, ele está na posição contrária, ele está querendo estender o prazo para pagar a você. Então, como ele é muito grande, às vezes você tem que submeter. E aí, o que você tem que fazer é justamente administrar e acompanhar esses indicadores, porque aí você vai ter exatamente a noção do caixa que você precisa ter em todos os momentos. E aí sempre tendo muito cuidado, por exemplo, que a equipe de vendas, naturalmente ela quer vender mais, então ela vai querer dar maiores prazos para o cliente receber. Às vezes você mesmo, como empresário que faz essa venda, o cliente pede lá um prazo para pagar, pede para dividir esse pagamento em algumas vezes. E se você não tem esses indicadores para você saber exatamente qual vai ser o caixa, qual vai ser o impacto, como isso vai afetar o seu ciclo financeiro, você acaba lá na frente tendo problemas de falta de capital de giro e aí aquela venda que parecia boa, ela se torna ruim. Então esses também são indicadores aí essenciais para você manter aí a saúde do seu caixa. Por fim, então, o último indicador que você também deve acompanhar é justamente o indicador de rentabilidade nas vendas. E aí a fórmula está aqui na tela, ela vai ser o lucro líquido sobre a sua receita de vendas. Então você vai comparar o seu lucro com a receita de vendas e vai extrair dali um percentual. Então aqui no exemplo que a gente está vendo aqui na tela,
a gente tem as vendas de 50 mil num determinado período, no mês, por exemplo. Você teve um lucro de 5 mil, então a sua rentabilidade das vendas foi de 10%. E aí, claro, quanto maior for essa rentabilidade, maior será a capacidade daí da empresa se manter no mercado. Então, o seu trabalho vai ser justamente manter essa rentabilidade e até aumentar ela. Mas no mínimo manter, porque a gente sabe que quando a gente cresce, a gente tem mais faturamento, tem mais pessoas, normalmente há uma pressão para que tenham rentabilidade menor. Então esse indicador é importante, ele é fundamental, porque lógico que a empresa que tem lucro, que é rentável, né? A empresa que é rentável, ela atende às expectativas dos investidores, do investidor, né? Seja você como empresário, seja os seus sócios, eles têm expectativa de que a empresa dê lucro, que eles tenham retorno, mas também com uma rentabilidade boa, né? Com uma rentabilidade acima do lucro esperado para a distribuição, a empresa ela se fortalece, porque ela aumenta a sua capacidade de investir no próprio crescimento com recursos próprios. Então, por isso que é tão importante, porque normalmente essa rentabilidade até você calcula ela até depois mesmo da distribuição dos lucros, porque aí você está garantindo que sempre tem ali uma sobra, seja para você criar uma reserva de caixa para atravessar momentos como esse que a gente está vivendo agora, né, com essa crise aí do coronavírus, seja para reinvestir na própria empresa. Bom, para finalizar, o meu último recado é de que indicadores de desempenho, eles exigem uma grande dose de disciplina e de compromisso com os resultados. Disciplina porque sua equipe, você vai ter que ser muito disciplinado em relação a fazer os registros corretos, seja na sua planilha, onde você controla o seu caixa, seja no seu sistema de gestão financeira, fazer esse registro corretamente, fazer também a apuração periodicamente desses indicadores. De nada adianta você ter um histórico, você ter um controle, se você não usa essas informações para tomar melhores decisões. Então, existe também uma disciplina. Uma vez por mês, você vai lá e coleta essas informações, calcule esses indicadores, faça essas análises e tome essas decisões. Então, esse é um processo realmente onde você vai precisar investir tempo mesmo seu do empresário, né? Você pode ter até algumas pessoas para fazer os registros para você, para calcular esses indicadores, mas você é a melhor pessoa para fazer essas análises. E aí, sabendo já de antemão disso, que isso vai exigir esse nível de disciplina e de comprometimento, é muito importante que você escolha com cautela esses indicadores que você vai utilizar na sua gestão, na gestão do dia a dia da sua empresa. Aí vale aquela máxima, né, de menos é mais. Então não adianta querer começar já com uma dúzia de indicadores, com 20, 30 indicadores, com uma planilha de dashboard super complicada. Não. Por isso que comece com poucos, por isso que eu trouxe aqui 5 indicadores que para mim são os mais importantes. Então comece com esse, crie aí a disciplina de fazer esses registros. Como eu disse, você pode obter essas informações da sua planilha de controle de caixa, do seu sistema, ou você pode também pedir para o seu contador lhe fornecer esses relatórios. Existem 2 relatórios que o contador tem a obrigação de fornecer para você. Talvez você não saiba, mas ele tem a obrigação de fornecer para você o demonstrativo de resultados e o balanço também, o balancete mês a mês. Com o demonstrativo de resultados, você já vai fazer a maioria desses indicadores, esses indicadores aqui que eu coloquei aqui. Agora, uma coisa importante, esses relatórios, se por acaso o seu contador for fornecer para você, você precisa ter o cuidado e alertar ele que eles precisam refletir exatamente a realidade financeira da empresa. É muito comum que o contador ele se preocupe apenas com a questão fiscal e aí tenha uma contabilidade que não reflete a real situação financeira da empresa. Você tem que realmente ter os registros completos de tudo que entra e tudo que sai do seu caixa. Se o seu contador não tem essas informações, então os relatórios que ele vai fornecer para você
não terão essa utilidade. Você vai precisar realmente ter esse controle dentro de casa, seja com a planilha, seja com um relatório de gestão financeira. Se os relatórios que o seu contador lhe fornece não tenham todas essas informações, você realmente vai precisar contar com os registros que você tem na sua empresa, seja numa planilha, como eu disse, seja num relatório de gestão financeira. Em qualquer caso, como eu disse, você tem que certificar de que eles reflitam exatamente a real situação da sua empresa. Seguindo aí esses cuidados, né, na hora de registrar as informações financeiras, na hora de coletar, na hora de fazer essa análise, que a gente vai nos próximos vídeos detalhar um pouco mais para você, mas seguindo esses cuidados, escolhendo corretamente os indicadores, eu tenho certeza que você vai estar aí dentro da pequena minoria, né? Infelizmente ainda são poucas empresas que realmente controlam os seus números e que aí, por isso, tem uma chance muito maior, não só de passar por crises como essa agora que a gente está vivendo, mas para sair dela mais fortalecido ainda e aí pronto para crescer tão logo o mercado retome. Então, vou terminando hoje por aqui, desejando que a gente passe logo aí por essa crise do coronavírus, né? Mas que você continue aí fazendo boas escolhas para o seu negócio. E a gente se vê novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!